Olá, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Então, olha só. Na atividade de ontem, né, vocês deveriam ler o texto O Pastor e os Lobos, no livro de produção textual, página 17, e em seguida realizar a atividade de análise e interpretação textual, né, das páginas 18 até a 25. Então, vamos fazer a correção juntos, certo? Lembrando que esse momento é extremamente importante, exige atenção de vocês, tá? Vocês têm a possibilidade de ir pausando o vídeo, retomar ele se for necessário, tá? Mas eu peço a vocês que façam com bastante dedicação, porque a correção de uma atividade ela é tão importante quanto a realização dela. É nesse momento que você vê os pontos em que errou, aquilo que deixou de prestar atenção, de repente até uma dificuldade na interpretação do texto é esclarecida no momento da correção, certo? Então dediquem toda a atenção de vocês para esse momento, ok? Então vamos lá começar. As duas primeiras questões da atividade eram questões orais, que seriam discutidas em sala de aula, certo? Mas já que a gente não tem essa possibilidade de estarmos juntos agora, vamos falar um pouquinho sobre ela aqui no vídeo mesmo. Então, o número 1 fala o seguinte: a fábula mostra que os moradores costumavam atender ao chamado do pastor. Por que eles faziam isso? Se a gente voltar aqui no texto, né, na fábula, percebemos ali no terceiro parágrafo que inicia assim, ó. Preocupados com o pastor e os pobres carneiros, os moradores da aldeia correram para o topo da montanha para conseguir agarrar os esfomeados lobos antes que eles atacassem. Então, eles ouviam a voz do pastor justamente por se preocuparem com ele, com as ovelhas, né, com os carneiros. Então, por haver essa preocupação dos moradores em relação ao pastor, eles sempre atendiam esse chamado, né? Eles ficavam preocupados realmente com ele. Questão 2 fala o seguinte: em uma narrativa como a fábula, é comum a relação de causa e consequência entre os acontecimentos. Quais foram as consequências das constantes mentiras do pastor? Então, se a gente voltar lá na história, vamos ver ali no penúltimo parágrafo que diz o seguinte: porém, dessa vez ninguém acreditou. Nenhuma pessoa sequer atendeu ao seu chamado, pois todos estavam cansados de serem enganados. Assim, os lobos atacaram o rebanho inteiro e o pastor, triste e sozinho na montanha, concluiu: de nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita. Então, a consequência das mentiras, né, do pastor foi justamente isso: os moradores deixaram de acreditar nele, porque foram enganados várias vezes com seus chamados de socorro que não eram verdade. Então, eles se viram enganados e, por esse motivo, deixaram de acreditar nele. E além disso, a consequência é que, quando realmente eles foram atacados, por os moradores não acreditarem mais nele e não irem até ele, o pastor acabou perdendo seu rebanho, né? Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. A questão 3, que já é escrita, fala o seguinte: em sua opinião, o pastor conhecia as consequências de sua atitude? Justifique sua resposta. Então veja bem, vocês acham que se ele tivesse ideia de que isso iria acontecer com ele, de que em um certo momento realmente viriam lobos e que ele iria ser atacado com o seu rebanho e que iria precisar de ajuda dos moradores, será que ele iria agir dessa maneira? Com certeza não. Ele não fazia ideia das consequências, né, de ficar enganando as pessoas, fingindo que precisava de socorro. Então, se ele tivesse certeza disso, se ele tivesse noção disso, com certeza, penso eu, que ele não agiria assim, né? Ele não estaria enganando os moradores. Então, obviamente, ele não conhecia as consequências de sua atitude. Ele jamais imaginou que algo tão ruim poderia acontecer fazendo isso, né? Que os moradores iriam deixar de acreditar nele, iriam passar a ignorar o seu chamado. Porque antes, quando ele chamava, imediatamente os moradores iam até ele para socorrê-lo. Mas de tanto ele fazer isso e os moradores verem que tudo não passava de uma mentira, de um engano, eles deixaram de acreditar nele. Então, com certeza, o pastor não conhecia as consequências de sua atitude.
Questão 4. Imagine que o pastor quisesse reconquistar a confiança das pessoas da aldeia. Que atitudes ele deveria tomar para isso? Explique. Então, vocês se coloquem no lugar do pastor em uma situação semelhante a essa. Como que seria a melhor maneira de reconquistar a confiança dessas pessoas? Então, eu pelo menos acredito que o primeiro passo seria o quê? Pedir perdão, né? Pedir perdão por tanto tempo ter enganado elas, feito elas acreditarem numa situação complicada que não era verdade e prometer que isso não se repetiria mais, né? E, principalmente, não só falar e não só pedir perdão, mas que dali em diante suas atitudes provem isso, de que realmente ele se arrependeu e que realmente ele não vai mais enganar os moradores. Então, não basta só falar e pedir perdão, mas também na sua prática, né, no seu dia a dia, sua conduta, provar isso. Questão 5. No diagrama a seguir, há 8 palavras que se referem à fábula lida e são fundamentais para compreendê-la. Localize-as. Então, eu pintei aqui, acredito que todos vocês conseguiram encontrar, né? Mas só para a gente confirmar aqui, a primeira, inconsequência, certo? Já aqui puxa aprendizagem, moral, mentira, imprudência, sinceridade, verdade e solidariedade, certo? Então, inconsequência. Então, ele pensou, ele jamais imaginou que algo iria acontecer com ele agindo daquela maneira, né? Com isso, com tudo o que aconteceu, houve o quê? Uma aprendizagem. E através da leitura dessa fábula se tem o quê? Uma moral, né? Entendemos que a mentira tem suas consequências, que o melhor ainda é o quê? Sempre vai ser a verdade, a sinceridade, e também fala sobre a solidariedade dos moradores, né? Que deixou de existir não porque eles eram maus, mas por causa da mentira, certo? A mentira causada pela imprudência do pastor ao enganar essas pessoas. Na página 19, a gente tinha esses quadros aqui, certo? Com o título ali, Explorando a Fábula. Então, o que vocês teriam que fazer, né? Número 1, converse com seus familiares e pergunte que fábulas eles conhecem. Peça-lhes que as contem para você, depois registre as informações abaixo. Então, vocês deveriam entrevistar pelo menos 2 familiares, tá? O pai, a mãe, vovó, o primo, irmão, enfim. Alguém vocês deveriam entrevistar, 2 pessoas, tá? Colocar na primeira coluna o nome da pessoa entrevistada. Na segunda coluna, o título dessas fábulas, certo? E na terceira coluna, deveriam fazer um pequeno resumo dessa fábula que eles conhecem, certo? Acredito que aqui ninguém teve dificuldade para fazer, ok? Questão 2. Após o texto da página 17, é apresentada a fonte de onde foi extraída a fábula. Leia e responda as questões. Letra A. Onde ela foi publicada? Então, se a gente voltar aqui no texto, certo? Observem bem. Lá no final, tá? Temos o título, O Pastor e os Lobos, o autor, Esopo, e onde ela foi encontrada, onde ela está disponível, né? Então, ela foi publicada nesse site aqui, certo? Nesse site aqui que ela foi publicada. A letra B pergunta, o que a palavra recontado indica? Se vocês observarem aqui, fala o autor, né, que é o Esopo, o título, O Pastor e os Lobos, e diz assim, recontado por Felipe Torre. Então, essa fábula é de autoria de Esopo. Porém, certo, o Felipe Torre recontou essa fábula. Ele fez uma nova versão recontada por ele. Ou seja, ele contou a fábula de Esopo com as suas próprias palavras, certo? Na página 20, tinha um pequeno texto que vocês deveriam ler e responder a seguinte questão. Como a oralidade influencia as diferentes versões de uma mesma fábula? Ou seja, gente, as narrativas elas têm uma grande importância no modo como elas são lidas,
certo? Então, lembram ali quando a gente leu juntos alguns capítulos de Pantanautilus, né? Eu li em voz alta para vocês. Então, a oralidade, o modo como essas narrativas são lidas, é extremamente importante na interpretação, certo? Isso aí é fundamental. Ou seja, o modo como você expressa o respeito à pontuação, a expressão do narrador e também a expressão dos personagens, né? Como você vai interpretar uma indagação, uma exclamação, enfim, tudo isso aí é fundamental na leitura de uma fábula. Então, a oralidade, ela vai mudar de uma pessoa para outra. O modo que eu vou contar uma história para vocês é diferente do modo que o pai, a mãe de vocês vai contar. Que vocês mesmos, né, na hora de ler uma fábula é diferente, certo? Só que isso aí vai influenciar na compreensão da fábula, certo? Então, eu posso contar a mesma fábula de uma maneira e você de outra, certo? Então, tudo vai depender de quem está lendo, de quem está interpretando essa fábula. Então, isso aí é fundamental. Às vezes, uma mesma história que uma pessoa contou, você não entendeu muito bem. Mas, daí, outra pessoa foi lá e contou essa mesma história para você. De uma maneira diferente no sentido da oralidade, certo? Isso aí influencia bastante. Por isso que eu falo para vocês, na leitura é extremamente importante respeitar a pontuação, né? Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Na hora que você tá lendo, prestar atenção à descrição da emoção do personagem, certo? Se ele tá alterado, se ele tá triste, feliz, surpreso, tudo isso aí tem que ter influência na voz de vocês na hora de ler uma história, porque ela vai se tornar muito mais interessante, muito mais fácil de compreender. Ok? Questão 4. Qual é o ensinamento transmitido pelo texto lido na página 17? Então, nessa fábula, com certeza a gente entende o quê? Que a mentira, ela vai quebrar a confiança das pessoas, certo? Então, ninguém acredita numa pessoa que só mente. As pessoas deixam de confiar numa pessoa que tem o hábito de mentir. É tanto que a consequência disso, na primeira vez que essa pessoa falar a verdade, as pessoas não vão acreditar nela, porque a confiança já foi quebrada. Infelizmente, essa é a verdade e é uma excelente lição que a gente precisa aprender, né? Questão 5. A moral de uma fábula pode aparecer, às vezes, sob forma de um provérbio. Assinale o provérbio a seguir que comunica um ensinamento semelhante ao da moral da fábula O Pastor e os Lobos. Então, para quem não sabe, tá? Provérbio é uma frase curta de origem popular que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Então, provérbios são muito ditos, né, pelos mais velhos, os mais experientes, que com toda a sua sabedoria nos transmitem esses ensinamentos, certo? Então, se a gente entendeu que na fábula do Pastor e dos Lobos aborda a temática da mentira, certo? Acredito que o que mais se enquadra aqui, o provérbio, é o terceiro, né? Na boca do mentiroso, o certo se faz duvidoso. Então, uma pessoa, o que isso quer dizer? Uma pessoa que costuma mentir, que sempre está faltando com a verdade, na vez que ela fala algo certo, né, algo verdadeiro, ainda assim é duvidoso. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir mentiras dessa pessoa, certo? Questão 6. Nas fábulas, as indicações de tempo e de espaço são imprecisas, tá? Então, elas não são bem determinadas. A gente não tem certeza de quando que ocorreram os fatos e onde que ocorreram. São imprecisas. Esse recurso atribui ao gênero um caráter atemporal, pois seus ensinamentos possuem valor em qualquer época, certo? Então, os ensinamentos dessa fábula podem ser aplicados em qualquer época, certo? Na fábula O Pastor e os Lobos, que expressão é utilizada para indicar quando a história ocorre? E para indicar o espaço onde ela ocorre? Então, vamos só ler juntos essa observação aqui, ó. O tempo e o espaço da narrativa se referem respectivamente ao momento e ao lugar em que a história ocorre, certo? Então, quando a gente fala em tempo e espaço,
Em uma narrativa, a gente está falando sobre isso. O momento em que a história ocorreu e o lugar onde ela se passou. Então, se a gente voltar aqui no texto, tá? E tentar procurar um tempo e um lugar, a gente vai perceber essa expressão aqui, ó. Certo dia. Não especifica quando, certo? É impreciso. Apenas fala certo dia. Geralmente em contos e fábulas vai ter era uma vez, certo dia. Essas expressões que marcam o quê? Imprecisão do tempo, tá? E o local, ele só menciona o quê? Topo da montanha, certo? Só fala isso. Até fala os habitantes de sua aldeia, mas não especifica que aldeia é essa, que montanha é essa, certo? Então, o tempo, ele vai ser indicado apenas com a expressão certo dia, tá? Não especifica quando, exatamente. E o espaço, ele indica lá no texto como que se passou em uma aldeia, tá? A aldeia onde o pastor vivia e o topo da montanha. Não especifica mais nada além disso. Questão 7, na página 21. Os personagens também são um elemento importante nas narrativas, pois cabe a eles a realização das ações. Conheça a seguir a classificação dos personagens de acordo com o papel que desempenham na narrativa. Então, o personagem principal, que recebe o nome de protagonista, é aquele que faz o papel principal na narrativa e em torno do qual ocorrem as ações. O personagem também principal, porém que recebe o nome de antagonista, é o personagem que age contra o protagonista, certo? É como se fosse o principal, o protagonista fosse o mocinho e o antagonista fosse o bandido, certo? Nessa linguagem aí dos contos e histórias. Então, o antagonista, ele age contra o protagonista, dificultando seus planos. Muitos dos obstáculos da trama são criados pelos antagonistas, certo? Então, esse aqui é o papel principal, o bonzinho, né, o mocinho, e o antagonista é aquele que vai contra ao protagonista, que também não é um personagem principal, certo? E o personagem secundário é aquele que tem menor participação na narrativa, certo? Então, ele aparece, mas não é tão importante como esses dois aqui. Então, na letra A, quem são os personagens da fábula lida na página 17? Tá? Então, os personagens são o pastor e os moradores da aldeia. Não tem nome para esses personagens, um nome específico, certo? O nome do pastor, o nome desses moradores. Não, eles são nomeados assim ao longo da fábula, ok? Letra B. Qual deles, no caso do pastor e dos moradores, né? Qual deles é o protagonista e qual é o personagem secundário? Então, o protagonista é o pastor, certo? E os secundários, no caso, são os moradores da aldeia. Questão 8. Em uma narrativa, um dos elementos importantes é o narrador, ou seja, quem está contando a história. Veja ao lado como ele pode ser classificado. Então, o narrador ele pode ser observador ou narrador-personagem. O narrador-observador, ele não participa da história, apenas observa, assiste aos acontecimentos. Para isso, são empregados verbos e pronomes na terceira pessoa para se referir aos personagens da narrativa, certo? Então, o narrador-observador, ele apenas vai narrar aquilo que aconteceu com os personagens. Ele não tem participação nenhuma, nem dá o parecer dele, opinião dele, nada. Ele só narra o que observa. Já o narrador-personagem, ele participa da história. E esse narrador pode ser protagonista, antagonista ou ainda personagem secundário, certo? Para se incluir na história, utiliza verbos e pronomes em primeira pessoa. Então, o narrador-personagem, ele vai contar a história da perspectiva dele. Então, uma história contada por um narrador, que é personagem, que participa da narrativa, já vai ter o quê? Uma narração do ponto de vista dele. Então, os acontecimentos ele vai narrar do olhar dele,
certo? Já o narrador observador, não. O narrador ele vai contar tudo o que aconteceu só pelo que ele observou, sem ter participado dos fatos. Letra A. Na fábula lida, o narrador é um narrador personagem ou narrador observador? Como você chegou a essa conclusão? Então, diante dessas definições aqui, a gente consegue chegar à conclusão que o narrador da fábula, o pastor e os lobos, certo? O narrador dessa fábula, ele é observador. Porque quem está contando a história não é um personagem, certo? O narrador, ele não é personagem, ele não participa da história. Ou seja, ele narrou simplesmente aquilo que aconteceu com todos os personagens. Ele não interagiu, ele não participou de nenhum acontecimento. Ele só narrou, ele só relatou os acontecimentos com os personagens. Na letra B, marque nos quadrinhos P para o trecho que se refere à fala do personagem e N para o trecho que se refere à voz do narrador. Então ali, ó. Certo dia, após levar seus numerosos carneiros rumo à montanha, lá do alto começou a berrar. Então ali, ó, ele já fala assim, levar seus numerosos carneiros rumo à montanha. Lá do alto começou a berrar. Ele tá falando de outra pessoa que não é ele. Então isso aqui é o narrador. Já ali, ó, você já pode ver que inicia com um travessão. Se tem um travessão, a gente tem uma fala de um personagem. E daqui, ó, socorro, socorro, os lobos estão nos atacando. Então, essa aqui é a fala de um personagem, no caso do pastor. Na questão 9, nós tínhamos aqui uma outra fábula, certo? Que é a Assembleia dos Ratos. Então, na sequência, depois do texto, fala o seguinte: na fábula O Pastor e os Lobos, os personagens principais são pessoas, como vimos na página 17. Já na fábula Assembleia dos Ratos, os personagens são animais personificados, ou seja, eles possuem características humanas. Letra A. Qual é a principal característica dos ratos e a principal característica do gato na fábula Assembleia dos Ratos? Então, pela leitura do texto, a gente consegue perceber que a principal característica dos ratos é o quê? Eles são medrosos, né? Eles têm bastante medo. Já o gato, não. O gato, ele que colocava medo ali nos ratos, então ele era forte, né? Ele impunha medo nos ratos, certo? Então essa é a característica aí desses personagens que é percebida, no caso, pelo desenrolar da narrativa. Na questão B, pergunta: que ensinamento é possível tirar da moral dessa fábula? Então, ali a moral, né? Falar é fácil, fazer é que são elas. Então, aqui os ratos tiveram várias ideias e sugestões que, inclusive, foram propostas, aplaudidas por eles, né? Para tomar uma providência em relação ao gato. Porém, apesar de terem ideias fantásticas e maravilhosas, ninguém se encorajou em colocá-las em prática, né? Então, nem sempre, o ensinamento diante disso é que nem sempre a gente consegue colocar em prática, a gente consegue fazer aquilo que é falado, aquilo que a gente fala. E isso aí que a gente precisa ter cuidado no nosso dia a dia, né? Por exemplo, em sala de aula, quantas vezes a gente criticou a conduta de um colega, falou, se fosse fazer assim seria melhor. Não, mas desse jeito aí não é bom, a gente poderia fazer de outra maneira. Mas na hora da prática, na hora de fazer realmente, daí ninguém faz. Ninguém se encoraja, ninguém toma iniciativa, né? Então, acho que esse é o ensinamento aí passado pela fábula Assembleia dos Ratos. Questão C. Nessa fábula há um antagonista. Identifique-o e justifique tal classificação. Então, só para relembrar, o antagonista é quem? É o personagem que age contra o protagonista, dificultando seus planos, certo? Então, nessa história aqui, o antagonista vai ser o gato, né? Por quê? Porque ele é uma ameaça aos ratos. Ele caça os ratos, então ele oferece o quê? Perigo, risco aos ratos. Então, por ele ser uma ameaça, que ele é o antagonista. Na questão 10, da página 23, tá? Vocês deveriam preencher esse quadro comparativo das fábulas. Da fábula O Pastor e os Lobos e da Assembleia dos Ratos.
Então, compare as fábulas A Assembleia dos Ratos e O Pastor e os Lobos. Para isso, leve em consideração os questionamentos propostos abaixo. Primeiro deles, quem são os protagonistas da história? Então, no Pastor e os Lobos, o protagonista é o pastor, e na Assembleia dos Ratos, os protagonistas são os ratos. O tempo e o espaço são definidos com precisão? Então, em ambas as histórias, tanto no Pastor e os Lobos quanto na Assembleia dos Ratos, o tempo e o local não são bem definidos, tá? Não é exato. No caso ali, no Pastor e os Lobos, a gente pode ver que o lugar pode ser uma montanha ou uma aldeia qualquer, tá? Então, a gente não sabe especificamente qual, porque ela não é especificada. E ali, na Assembleia dos Ratos também nem são exatos, não tem específico ali o local, nem o tempo, de quando se passou essa história e onde ocorreu. Qual é o tipo de narrador da história? Então, em ambas as histórias, o narrador ele não participa da narrativa, não participa dos fatos. Então, o narrador ele não é personagem, o narrador, tanto no Pastor e os Lobos quanto na Assembleia dos Ratos, é narrador observador. Ele apenas relata os acontecimentos sem ter participação neles. E a última pergunta, de que forma é apresentada a moral? Tá, no Pastor e os Lobos, se a gente voltar lá no texto, a gente vê que a moral é apresentada na fala do próprio pastor. Certo? Ele, através de sua fala, traz a moral da história. Aqui, ó. De nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita. Então, a moral na fábula O Pastor e os Lobos foi apresentada através da fala do personagem, o pastor. Já na fábula A Assembleia dos Ratos, a moral foi apresentada no final do texto, no final da história, tá? Em negrito, com a letra em itálico, inclusive, em destaque. Ela foi apresentada ali, ó, moral, falar é fácil, fazer que são elas. Então, ela veio separadamente após o texto, com uma letra diferente para receber destaque. Página 24, questão 11. O enredo, um dos elementos da narrativa, é a sucessão de acontecimentos que são apresentados, contribuindo para o dinamismo da história. Ordene os acontecimentos a seguir de acordo com a sequência cronológica dos textos. Então, o que é sequência cronológica? Tá? É a ordem linear dos acontecimentos de uma narrativa localizados no tempo. Entre esses acontecimentos existe uma relação de causa e efeito. Ou seja, quando você vai narrar uma história em ordem cronológica, você vai narrar ela na ordem dos acontecimentos. Tá? Primeiro aconteceu uma coisa, depois outra, assim. Tu vai apresentar os acontecimentos nessa sequência, ok? Então, ali, ó, ordene os acontecimentos a seguir de acordo com a sequência cronológica dos textos. Então, ali, ó, o pastor e os lobos. O que aconteceu primeiro, né? Primeiro, o pastor resolve enganar os moradores de sua aldeia. Esse foi o primeiro acontecimento. Em seguida, o segundo. Preocupados, os moradores correram até a montanha para ajudar. Terceiro acontecimento. A cena em que o pastor engana os moradores volta a se repetir várias vezes, diversas vezes. E por último, quarto acontecimento, os lobos aparecem e os moradores não ajudam o pastor, pois não acreditam mais nele. Então, os fatos são narrados em uma ordem, certo? Aqui a primeira, segunda, terceira e quarta. Uma ordem cronológica. A Assembleia dos Ratos. O que acontece primeiro? Os ratos se reúnem em assembleia. Depois, uma ratazana esperta apresenta sua ideia. Terceiro, um rato pergunta quem executará o plano. E por último, todos os ratos se recusam a executar o plano e termina a assembleia, certo? Então essa aqui é a ordem cronológica dos acontecimentos na Assembleia dos Ratos. Questão 12. Preencha o diagrama a seguir com as principais características de uma fábula. Então, tinham 3 que vocês deveriam responder na vertical e 3 também na horizontal. Primeira delas, tá? Vamos ver aqui. Número 1. Quem é o responsável por apresentar os fatos? Ou seja, quem é que vai narrar a história? O narrador, certo? Narrador, que apresenta os fatos.
2. Ensinamentos sobre os comportamentos humanos que aparecem no final das fábulas. O que vai aparecer no final das fábulas e vai trazer o ensinamento? Moral, certo? 3. Forma pela qual as fábulas foram originalmente transmitidas de geração em geração. Então, se vocês leram, né, ali lá no começo aqui, ó, a origem das fábulas, tá? A gente sabe que inicialmente eram transmitidas oralmente, né? Então, aqui, ó, 3, oralidade. 4, indica momentos em que os fatos ocorrem. Nas fábulas, geralmente é indeterminado. Então, o quê? Tempo. 5, personagens personificados. Animais. Então, nas fábulas, os animais são personificados, certo? E eles são personagens também. 6, aparece descrito de forma breve para indicar os lugares onde os fatos ocorrem, o espaço da história. Por fim, na questão 13, vocês deveriam pesquisar uma fábula, tá? Pode ser, inclusive, uma das fábulas que vocês entrevistaram um familiar, tá? Uma dessas aqui que, de repente, despertou o interesse de vocês poderiam pesquisar sobre ela para fazer a questão 13, tá? Então, vocês deveriam colocar o título da fábula aqui. Tipo de narrador, se o narrador dessa fábula é personagem ou observador, tá? Se é narrado em primeira ou terceira pessoa, se for narrador observador, primeira pessoa, se for narrador personagem. Protagonistas, tá? Personagens principais que estão ali lutando para resolver algum problema. Os antagonistas também são principais, porém, eles sempre estão atrapalhando ali, ó, os protagonistas. É só se lembrar, protagonista, mocinho, antagonista, bandido. O enredo é o quê? São os acontecimentos narrados ao longo da história. Então, o enredo vocês vão narrar brevemente aqui, fazer um resumo da fábula que vocês pesquisaram. E, por fim, a moral, certo? A moral dessa fábula, qual é o ensinamento que ela traz, vocês vão escrever aqui, certo? Inclusive, eu fiz aqui um exemplo para vocês, tá? Se eu fosse escolher uma fábula, por exemplo. Então, o título, O Leão e o Rato, tá? Tipo de narrador. Narrador observador, tá? Narrado em terceira pessoa, ele não participa da história, apenas relata os fatos. Protagonista dessa história. Os personagens principais são o leão e o rato. E o antagonista é o caçador que fez a armadilha. E daí o enredo, tá? Resumidamente, o que aconteceu nessa fábula? Então, certo dia, um pequeno rato passou por cima de um leão adormecido. Quando ele acorda e o pega com suas garras. O rato prometeu ajudá-lo de alguma forma. O leão o libertou e achou engraçado um bichinho tão pequeno achar que podia ajudar um animal tão grande. Certa vez, o leão caiu em uma armadilha feita por um caçador. Ele tentou escapar e não conseguiu. Então, o rato apareceu, roeu as cordas e o libertou. Moral dessa história: não devemos subestimar os outros, tamanho não é documento, uma boa ação ganha outra. Então, resumidamente aqui, um exemplo do que vocês deveriam fazer ali na questão 13, certo? Então, gente, só para encerrar a correção dessa primeira atividade, né, vou ler aqui com vocês. As fábulas são narrativas contadas ou escritas